Outubro é a mulher que luta e sobrevive todos os dias. Porque ser mulher na cidade de São Gonçalo não deve ser nada fácil, né? É verdade, é verdade. É isso aí, mas temos que estar sempre se reinventando, né? Essa questão de não é só carnaval, é história, é luta, é resistência. Então, por isso que a gente abraça também o carnaval. Mas fala aí, vamos começar falando sobre a educação. Você assim, representa, inclusive, a mulherada, que a gente sabe que na área da educação temos muitas mulheres. Como é que se coloca essa questão? Porque, assim, gente, esse moço, ele defende a categoria com muita força. E nós precisamos disso também, né? Então, vamos dar só essa voz aqui primeiro para a educação. A importância da educação, por que você se propõe esse papel de estar ali no sindicato, falando por todos nós. Coloca para a gente essa questão. Ser educador é muito mais do que ser professor, né? E defender a educação, não qualquer educação, mas educação pública, livre, libertária, libertadora, laica e civil e para todos, em todos os níveis de toda a educação básica até a superior, né? Então a gente defende a educação não apenas como manutenção do trabalho do professor, mas a gente precisa estar a todo momento lembrando que a educação passa pela cozinha, né? Ontem, dia 30 de outubro, foi dia da merendeira escolar. Perfeito, assim. Né? Então, elas educam na medida em que muitos dos nossos alunos não têm o que comer em casa. Então, é por isso que é dever público garantir merenda de qualidade. Não é porque o acesso à alimentação ainda não é como deveria ser, que a alimentação na escola pública não tem que ser de extrema qualidade, né? Porque educação de qualidade passa por alimentação de qualidade, uniforme de qualidade, transporte de qualidade, material didático de qualidade. Isso é educação de qualidade. Professor de qualidade é professor devidamente concursado, né? E aí a gente defende porque existe uma luta histórica. Por que é tão desvalorizado? E aí a gente lembra, né, do programa Ser de Mulheres, porque a educação é uma profissão de mulheres. E quando a gente olha para a educação e vê tão desvalorizado, a gente vê por trás disso tudo a misoginia, o sexismo, o preconceito com mulheres, o preconceito com profissão que é, em sua grande maioria, comandado por mulheres, né? E é por isso que a gente defende esse comprometimento com a educação pública, porque só quem é educador sabe o que é ter aluno de área de risco, aluno desmaiando porque não teve alimentação em casa, aluno não conseguindo chegar por conta de áreas de insegurança social. A gente sabe o que é, ao mesmo tempo, tudo isso acontecendo e não ter que se calar diante do não pagamento de salário digno. Quando a gente fala em salário digno, a gente está querendo dizer o seguinte: existe uma lei federal que estabelece um piso nacional do magistério. O mínimo que se pode pagar é o salário mínimo do magistério. E quando você não paga, você descumpre lei. E é inadmissível que, somado a piso nacional, você tenha 1/3 de planejamento, que é uma carga horária que você prepara a aula. E professor leva trabalho para casa, mesmo tendo 1/3. Mas na rede municipal de São Gonçalo, você tem professores ficando até 10 horas por dia dentro da escola. Ou seja, o que deveria ser 40 horas no mínimo, tem professor ficando 50, 51, 52 horas por semana dentro da escola. Eu sou professor da educação de jovens e adultos do Castelo Branco. Trabalho à noite. Quando chega a noite, pressupõe-se, tem direito à educação de qualidade. Sim, mas aqueles professores que vão trabalhar à noite trabalharam o dia inteiro. Que condições físicas você tem de apresentar um trabalho depois de ter trabalhado o dia inteiro, sem ter um momento sequer para comer? Muitos dos professores comem nos ônibus. Muitos dos professores comem no transporte de um lado para o outro.
Já deixei minha marmitinha do lado do meu carro, porque eu estava saindo do estado, indo para o município para poder dar aula nessa correria. Então, colega, deixa eu só te lembrar que nós temos escolas que não têm condições de ter isso. Exatamente. Você tem, por exemplo, só um exemplo, a escola Salgado Filho, no bairro de Itaoca. Um professor ficar 50 horas preso em Itaoca é cruel demais. Ou ainda no Itaitindiba, que é depois de Santa Isabel, ficar 50 horas e, dependendo das condições, você não tem mais ônibus para voltar para casa. Né? A situação de Santa Isabel, de Luiz Caçador, do Salgueiro, né? É muito difícil. Fazenda dos Mineiros, é tudo muito cruel com a realidade do professor, do funcionário e do aluno. Quando a gente diz que o professor deveria ser valorizado, automaticamente vem na nossa mente aquela professora da nossa infância, né? Sim. E confesso, eu não gostaria que os meus passassem pelo que nós, professores, passamos. A gente não quer nada demais, a gente só quer cumprimento de leis. Perfeito, maravilhoso, maravilhoso. E a gente sabe que a necessidade se faz em todos os sentidos, até porque o professor tem tudo isso que você falou, a questão da empatia. A gente enxerga aqueles alunos, a maneira com que eles vêm para a escola, muitas vezes não tem alimentação e questiona-se o aprendizado, mas se o aluno não se alimenta, a gente sabe que não acontece. Então, tudo tem que ser um conjunto de coisas funcionando e temos que trabalhar para isso, né? E já percebi pela a sua pauta, qual é a principal pauta? Se é que existe essa principal pauta. Porque são tantas, gente, são tantas reivindicações, tantos caminhos que a gente ainda tem que percorrer para ser mais ou menos, para ficar numa situação possível, porque, assim, é muito cruel. Mas fala aí das pautas, aquelas principais que a gente precisa bater, porque não tem como sobreviver sem ela. Então, a primeira delas é salário. A gente precisa ter condições de vida para poder manter a nossa família. Porque alguns acham que nós trabalhamos por amor. Não, eu trabalho com amor. Perfeito, com amor é uma coisa, trabalhar por amor não, eu trabalho pelo meu salário. Eu sou um trabalhador como qualquer outro trabalhador. Precisa viver com dignidade, tem que ter o salário adequado. Eu amo muito meus alunos, dou minha vida pelos meus alunos. E quem de nós que é professor não tira do próprio bolso para suas atividades pedagógicas? Nós fazemos isso o tempo todo. O tempo todo. Mas essa é uma das primeiras pautas, é o piso nacional, logo em seguida vem um texto de planejamento e depois as condições de trabalho. A gente precisa de climatização. As escolas estão verdadeiras saunas de aula. É terrível trabalhar na rede municipal e até na rede estadual, é muito difícil. Somado ainda à questão da climatização, a gente tem a situação da infraestrutura. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente está dizendo que algumas escolas estão caindo literalmente na cabeça dos alunos. E aí, só para lembrar, né, a gente que também é da rede estadual, nós temos, do governo Pezão para cá, 22 escolas fechadas da rede estadual na cidade de São Gonçalo. Nossa! 22 escolas, você imagina o Colégio 2, né? Fechado. Eu não cheguei a estudar. Sim. CIEP 45. CIEP 45, você tem outro CIEP também, que é de lá do Morro do Castro, fechado. Você tem uma Marluce, você tem o Mentor Couto, que foi municipalizado. E nesse momento, o Mentor Couto está funcionando dentro do Castelo Branco, porque o seu prédio foi interditado pela Defesa Civil. Foram 22. Aqui na nossa comunidade, eu sou dessa comunidade, nós temos uma escola que é histórica daqui, né? O Albertina Campos era uma escola estadual que foi simplesmente fechada. Ela fica ao lado do Clube Tamarilândia, aqui no bairro, né? E é uma escola Tarcísio fechada. Bueno. Tarcísio Bueno. Aquela escola. Fiz estágio lá. Sim, cruel. Tá fechado. Você tem escolas assim de histórias, né? Prédios históricos que foram fechados. Né? E é muito ruim você assistir uma cidade totalmente fechada. E aí quando você vê, quando junta Estado e município e fecha no centro de São Gonçalo, todas as escolas de educação infantil, não existe mais no centro. Você tinha primeiro na Rua do Cemitério, a Escola Municipal Arca de Noé fechada,
Você tinha o primeiro segmento da educação infantil no Clélia Nancy, fechado. Você tinha o menino Jesus, que funcionava ao lado da matriz, foi retirado de lá e colocado na entrada do Boa Sul, também no Castelo Branco. Nenhuma escola no centro de São Gonçalo atende educação infantil. Que loucura, né, gente? Porque eu fico me perguntando, são 22 escolas fechadas. O que eles falam? Não é possível que eles acham isso normal? Pois é, e aí a gente teve que denunciar o Ministério Público, e eles foram convocados no Ministério Público, e a resposta foi a seguinte: os prédios estavam em condições, não tinham mais condições de receber aluno, e a gente teve que perguntar, não existe manutenção? Como assim? Obras, não né, existe? gente? Exatamente sobre Onde é isso. que foi se esconder a EMOP, a empresa de obras do governo do estado do Rio de Janeiro? Algumas foram interditadas pela Defesa Civil. E qual é o laudo, qual era a previsibilidade de reconstrução? Né? Diante disso, não existe. Tinha que haver Argumento, não é verdade? essa fiscalização nas escolas antes de chegar a esse ponto. Exato. É isso, vocês também procuram buscar isso, que nessas escolas que estão abertas ainda, eles façam visita para poder ver como está o prédio, para não acontecer isso daqui a 5, 10 anos, fecharem mais escolas? Então, deixa eu só te lembrar que na rede municipal nós recebemos, por ordem judicial, a tentativa de suspensão da nossa greve de 2025, né? Onde a gente questionava a questão de salário, climatização, infraestrutura. Nessa questão de climatização, o juiz pediu um parecer das escolas municipais, né? A rede municipal tem 118 escolas. No parecer que a própria prefeitura enviou para a justiça, neste momento, hoje, 31 de outubro, nós temos 42 escolas em risco iminente de incêndio. Misericórdia. Risco de choque em crianças. Isso é verdadeiro abandono à educação, né? Isso é incrível como que se abandona, não valoriza, não dá a menor atenção. Gente, e como a educação ela é primordial para a evolução de uma sociedade. Não existe sociedade sem educação. Não E isso, gente, demonstra o que aconteceu essa semana nessa cidade. E aí a gente vai entrar também nessa questão, né, que muitos educadores falavam, fecham escola na iminência de se abrir presídios, né, isso. E assim, gente, precisamos transformar essa sociedade. Que loucura! Isso não é com violência que a gente vai resolver todo esse processo de violência. A gente precisa rever isso de outra forma. E aí as pessoas, elas conseguem olhar assim, olhando de forma rasa, pensam, mas é isso que tem que fazer porque já está acontecendo. Só que aquilo ali não foi uma barata que saiu de repente do esconderijo, não. Aquilo ali foi todo um processo, todo um trabalho feito para que chegássemos naquelas condições. Nessa condição que a nossa sociedade, a nossa cidade está vivendo, barricadas para todos os lados. E aí a gente precisa também ter direito de ir e vir. Só que a gente precisa, fazer as coisas de forma adequada, com muita inteligência. Não, gente, é incrível. E estamos aqui para bater esse papo aqui. Então, fala aí um pouquinho. Essa é uma situação que para mim é bastante peculiar, né? Como eu comentava antes de entrarmos no ar, eu sou católico praticante desta paróquia. Olha que beleza. Aqui é a minha paróquia, aqui é a minha É um homem de fé. é uma missa, Maravilhoso. onde a Eucaristia me sustenta. E como católico praticante, a gente atua em algumas atividades pastorais. E a pastoral que eu atuo na Arquidiocese de Niterói é a pastoral carcerária. É uma das mais difíceis, é uma das mais áridas. Visitar presídio realmente não é nada fácil. Eu não sei se eu teria coragem. E algumas pessoas aí, por isso que a gente tem um suporte muito grande de algumas pessoas por trás. Suporte psicológico, para dar aquele apoio. Beleza, que bom. Sim, espiritual, psicológico, sim. Muita gente com a gente na pastoral carcerária. Porque às vezes eu não posso passar informação do que se passa na cela, mas às vezes eu preciso ir à casa daquela mãe que não tem dinheiro para visitar seu filho, né? Para vir de outro município para visitar seu filho apenado em São Gonçalo, e eu chego e dou apenas um abraço. Seu filho mandou te dar um abraço, ele está bem. É só isso.
E era só isso que ela precisava ouvir. Tá? Muitos desses apenados acabam tendo a sua pena cumprida e ele precisa se ressocializar. E a gente passa por esse apenado, se ele não tiver um rótulo na testa, seu preconceito esconde. Sim. Mas esse apenado, ele está na banca de camelô. Esse apenado é meu aluno na EJA, esse meu egresso do sistema carcerário, trabalha no Lava Jato, trabalha na feira, trabalha como servente de pedreiro, e outros tantos, infelizmente, estão nas ruas, a gente faz um trabalho de madrugada no terminal. Vocês conhecem o terminal de Niterói, a parte de trás. Ali você tem um varandão, onde alguns egressos do sistema carcerário dormem. Tá? E eles, alguns pela criminalidade, são estimulados à utilização de drogas para continuar trabalhando pelo tráfico na rua. E aí a gente, na pastoral carcerária, tenta de alguma forma minimizar. Às vezes, sentar do lado daquele que está deitado no chão, 1h da manhã, 2h, choveu essa noite. Tá? E aí a gente precisa trocar o cobertor, levar um plástico para colocar para ele não deitar direto no chão, um plástico, depois um papelão. Você vai dizer assim, nossa, mas precisa tirar ele dali. Eu sei que precisa, mas tem muita gente, eu não dou conta de fazer. Não tem como. Às vezes, se o sistema não colabora, fica difícil para a gente. Né? Então, deixa eu só te contar de uma pessoa que eu conheci essa madrugada, eram 2h da manhã, eu conheci o Márcio André, 28 anos, usuário de crack, no terminal de Niterói. Foi preso por 2 vezes por roubar fio para manter o vício. O Márcio conseguiu sair essa semana do Complexo do Alemão para rondar nas ruas de Niterói. Eu não comentei com ele o que aconteceu, mas ele, horrível dizer, mas ele foi alguém que foi salvo do que aconteceu, porque ele seria mais uma dessas pessoas do que aconteceu lá. Mais de 100 pessoas, né? Mas está repleto de gente assim. São Gonçalo está repleto de gente assim. E essas pessoas são invisibilizadas. Elas não são invisíveis, elas estão ali, a gente passa, a gente vê, mas a gente passou direto. E de que forma a gente pode transformar não invisível? Falando deles, como estamos falando agora. Perfeito, isso aí. Né? Ou ajudando quem ajuda eles de alguma forma. A gente ajuda levando para a EJA. Alguns trabalham, outros estudam. Nós temos, jamais vou citar nomes, nem onde atua, mas temos um menino que é camelô, se formou ano passado, num CIEP que a gente conhece bem no Boa Vista. Ele passou 4 anos por roubo de carga. E aí a gente visitando, a gente conseguiu nova documentação, a gente conseguiu insistir para ele largar tudo e que a gente ia conseguir dar uma experiência diferente. Né? A pastoral carcerária comprou algumas coisas para ele vender como camelô. Hoje ele já tem a sua barraca de camelô num determinado ponto de São Gonçalo, terminou o ensino médio essa semana e já está no curso de eletrotécnico, né? E em breve terá o seu próprio mercado. Mas assim, que beleza. No estado, eu não sei como acontece, tem digamos que seja um convênio, vamos colocar assim, com essas pessoas para poder ingressar no trabalho. E acontece na SEDAI, tem ex-presidiário, no Instituto Vital Brasil, onde eu trabalhei, tem. Sim. No projeto do Porto da Pedra, que eu fui fazer visita como membro do CMDCA, tem também. Você como faz parte dessa pastoral, será que não tem como, não sei, ingressar essas pessoas nesse projeto? Tem sim. Nós estamos atuando nesse momento, inclusive serve para todos os ouvintes que conhecem ou têm acesso. Já serve para indicação, né? Nós temos nesse momento
o nosso vínculo com o Tribunal de Justiça. Nós temos uma salinha separadinha dentro do terminal de Niterói, onde recebe familiares e recebe os egressos para tirar nova documentação, para serem indicados a novos empregos, para encontrar onde estão esses convênios. Né? Eu não sei como é que é, eles saem de lá já com trabalho, de vocês cartas, têm algum assim. lugar. Tem Eu não sei sim, como tem que faz, sim. mas eu sei que o Estado trabalha. Porque a gente não é tem... divulgado, é o que você está falando. Exatamente. Você falta divulgar. Exato, a oportunidade exato, para isso exato. aí. É muito importante a gente estar falando Exato. sobre isso. Como eu estava colocando, né, o Estado do Rio de Janeiro, as prisões não são de presos daquela sua comunidade. Por exemplo, os presos de São Gonçalo, eles são da Baixada, ou da Baixada Litorânea ou da região dos Lagos. Você não tem presos aqui Na localidade. no Patrícia Scioli que sejam de São Gonçalo ou de Niterói. Os presos de Niterói e de São Gonçalo vão para outros municípios, às vezes presídio de Magé, presídio de Paraty ou mesmo Bangu de 1 a 8. Né? E aí você tem aqui, são presídios, por exemplo, você tem presídio psiquiátrico. Sim. Esse é o Cocotós, né? É o Henrique Roxo, que é um dos mais áridos, né? A vida lá dentro é muito difícil. E tem uma questão que a gente nunca toca, nunca toca assim em público, mas a gente sempre toca a nível de justiça, sempre com os deputados, com o sistema. Por que o Rio de Janeiro ainda é um dos poucos estados que não tem a divisão de identidades sexuais? Ou seja, você só tem presídio masculino e feminino. O que eu estou querendo dizer é que você tem transexuais, travestis nesse momento, em celas com homens. Não tem Não tem. específico. Não tem. Esse é um assunto muito mais sério, que acho que é muito mais árido para a gente estar tocando aqui nesse momento. Mas ao mesmo tempo é preciso parar para pensar saber, quem verdade. é que está lá dentro. E aí a gente lembra que existem situações que são cruéis, mas tem casos e casos, né? Perfeito. Uma coisa é como é o presídio de quem desvia verba pública, como é que é o presídio. Pois é, né? A coisa é bem diferente. Né? Embora seja árido, é necessário a gente estar tocando, porque aquilo que eu falei no início, né? As pessoas olham tudo de forma rasa e não percebem que ali cada um é um indivíduo, tem uma família, tem uma mãe sofrendo e muitas vezes não teve oportunidade, mas aí a pessoa questiona, mas não teve oportunidade por conta disso. Não, gente, tudo tem que caminhar, tudo tem que ser um processo, mas tem que ser feito para resolver. Tem que ter um mínimo, conforme o Zé Ricardo está falando aqui, né? Sensibilidade, empatia, perceber como que acontece, até para poder cortar o mal pela raiz mesmo. Mas quem quer se envolver com a raiz? Com aquele lá de cima que produz isso. Aquelas armas lá que foram apreendidas, não foi plantada lá no morro, tipo, vamos fazer uma hortazinho de arma, e lá em cima eles escolheram, não. Teve um caminho até chegar naquele espaço lá. Mas provavelmente quem conduziu aquela arma lá para cima não foi pego. Está até agora rodando por aí. Então a gente precisa estar batendo esse papo para as pessoas terem olhar com um pouquinho mais de profundidade essas questões que são tão sérias e que envolvem muito a nossa sociedade. E a gente precisa resolver. Porque o que aconteceu? Vai resolver? Vai acabar com o crime no Rio de Janeiro? É óbvio que não. Não teve um projeto, não teve nada assim que, a partir de agora, não. Tudo foi só os soldadozinhos que foram exterminados. Amanhã esses soldadozinhos, se não tiver oportunidade, né, conforme a gente está falando aqui, de escola. Não, os soldados que eles falam, na maioria ali são pessoas que ficam ali na barreira, fazendo aquela barreira para impedir que a polícia chegue nos grandinhos, nos maiores, né? E com isso, quem está lá atrás não é pego, e com isso vai se substituindo. Por quê? Porque se a nossa sociedade ela não dá subsídio, ela não dá meios de oportunidade para aquele jovem se segurar, sustentar sua família, ter visão, aprender. Gente, é a questão da ilusão, né?
Porque se o Estado não dá, veio o poder paralelo e dá uma ilusão. E aí as pessoas seguem. A gente sabe que se não tiver uma força chamando que vamos fazer diferente, eles vão seguir ali, porque é ilusão. Porém, está ali, ó, próximo da casa deles, é o que ele encontra com mais facilidade. Né? Então a gente tem que estar sempre revendo isso, batendo nessa tecla, buscando o caminho. Gente, e é óbvio, o caminho não é fechar escolas, como a gente tem aqui em São Gonçalo, N escolas fechadas. Vamos partir para um caminho, porque está difícil. Isso. Difícil, né? Mas olha só, tem situações e mais situações, porque o Zé Ricardo, ele tem essas questões assim muito sérias, é um cara de fé, mas ele também é sambista, e vamos mudar um pouquinho essa vibração, mas porque a gente está aqui, né? A gente está entrelaçando a dor e a esperança. Esse é o nosso caminho, interlaçar e trabalhar todo esse movimento. E fala um pouquinho daí como está sendo essa experiência na Acadêmico de Niterói, como velha guarda. Que beleza! É a primeira vez que eu venho na velha guarda, né? E a gente está em outras agremiações também, sim, né? Foi assim. Eu sempre quis desfilar na velha guarda. Estava esperando os cabelinhos brancos aparecerem, né? Aqui em cima só subiram os cabelos, mas agora, né, em vias de 61 anos de idade... Nossa! Nem parece. Dá para estar na velha guarda, né? E aí a gente vem com um carnaval forte, pulsante. Muito forte. Exatamente, né? A gente tem a difícil tarefa de se manter no grupo especial. Carnaval usado. É difícil, né? Usado. Exato. Então, a gente não sabe o que vai ser, né? Sim. Mas a gente sabe o que a gente vai estar fazendo lá. Cabeça de jurados... Não se sabe, é verdade. Mas assim, a gente já percebe que é um enredo ousado e que muitos estão... Não tem o que questionar, gente. A nível de Brasil e história... Nós temos uma figura emblemática. Gigantes, né? Eu começo lá com a Portela, 1942. Olha que interessante. Né? 1942, nós estávamos já no começo da Segunda Guerra Mundial e nós tínhamos um presidente que estava ligado ao integralismo, ao movimento muito complicado, né? Que era Getúlio Vargas. E a Portela faz um enredo metendo malho no Getúlio e automaticamente a Portela foi campeã, né? Em 1942. Getúlio Vargas não se envolveu na disputa do carnaval, mas mexeu os pauzinhos e pegou uma escola que estava nascendo em 1948 para financiar um enredo sobre ele. Olha isso, tá vendo? E essa escola, vizinha da Portela, em 1948 faz seu primeiro desfile oficial. Império Serrano é campeã em homenagem a Getúlio Vargas. Olha isso, né, gente. E essas homenagens a políticos sempre existiram. Sim. No Carnaval de 1949, no ano seguinte, né, consequência da Segunda Guerra Mundial, não vai ter Carnaval. Luiz Carlos Prestes, então deputado do Partido Comunista do Brasil, Getúlio proibiu o Carnaval na rua, vamos fazer um desfile oficial no campo do Vasco. Pois é, a Portela. Mais ou menos. Pois é. Então, mas aí, você vê ao longo da história, você vê, por exemplo, 1978, ditadura militar. Imperatriz, não. União da Ilha resolveu fazer uma crítica à ditadura militar. Passou tão despercebido que a censura não percebeu. Né? E ela faz um samba que fica na memória da gente até hoje, é o Amanhã. Simone cantou, muita gente cantou, que diz: a cigana leu o meu destino, eu sonhei. Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante, eu sempre perguntei: o que será do amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei
o mal me quer. Aí é que está a crítica à ditadura. Arrasou, muito bom, muito bom. Porque não existe a sorte sendo tirada e parar no mal me quer. Ela sempre para no bem me quer. Né? E aí a União da Ilha faz essa crítica e consegue seu melhor título, né? Não foi campeão, mas é o 3º lugar. 1969, Império Serrano, com Silas de Oliveira, coloca na avenida o enredo Heróis da Liberdade. Né? Ao longo, soldados e tambores, amigos e professores cantavam assim: já raiou a liberdade. Império Serrano é proibido de entrar na avenida, entra apenas com um surdo de marcação e a porta-bandeira girando sozinha. Né? Nossa, Isso olha acontece também no ano de 1976. Né? Você tem escola de samba que entra na avenida com o enredo Os Sertões. Né? Maravilhoso também. Exatamente. É em cima da hora. Em cima da hora tem os incêndios. E como em cima da hora vinha com uma crítica à ditadura militar, o que a ditadura faz? Vai buscar na Baixada Fluminense uma escola de samba para falar do vínculo do jogo do bicho com a ditadura. Porque o presidente da Passarinha de Nilópolis... Né? Passarinha de Nilópolis foi legal. Então, o passarinho, a beija-flor de Nilópolis diz que sonhar com o rei... Dali. Pois é, da Leão. E ela vem com o enredo e leva para a Avenida João 30. Né? E os enredos são assim, até que chega 2018 e um enredo maravilhoso. E faz exatamente. Aí você imagina quem era o vampiro com faixa de presidente que dá uma briga enorme. Pois é, a gente não precisa nem dizer, né? Mas o cara foi eleito em 2018. Esse carnaval do Tuti. Exato. E veio... Eu vim na Twitch naquele ano. A gente estava lá. Então, eu vi um fato. Eu nem conhecia a escola. Movido pelas mãos, assim, né? O manifestantes manipulados. E esse Muito bom, enredo muito bom. faz uma crítica política e a Twitch consegue seu 2º lugar. Foi. Espetáculo. Segundo lugar, porque eu Sim, achei que verdade. Eu achei isso muito errado. Exato. Eu achei. Mas foi surpreendente, muito. Eu estava ali No ano anterior. A gente sempre participa. Então, mas no ano seguinte você tem a Mangueira falando de uma história que a história não conta. É preciso Marias, Marins e Marielles na avenida, né? E aí é uma outra história. Era preciso contar uma outra história, era uma crítica política, né? Que a Mangueira leva para a avenida. Eu acho que a ousadia, ela tem que estar no carnaval. Sim. Exato, essa é a história do carnaval. Também o carnaval. Pertence, o carnaval sempre foi sátiro. Verdade. De forma alegre. Exato. E ele tem essa propriedade de Agora trazer essa questão, essa história que o livro didático não traz. É muita descoberta ali, né? Pô, O que você maravilha. está falando é interessante porque você tem o carnaval de 1910, você tem uma febre amarela atingindo todo mundo, você tem um presidente que as filhas queriam brincar carnaval, mas ele proíbe ela de brincar no meio do povo. O que ele faz? Bota um carro comum e joga um monte de confete, ela sai no meio do povo jogando confete. Cria-se ali o corso, os primeiros carros alegóricos surgem por conta do preconceito do presidente de levar suas filhas a brincar no carnaval. Vocês são novas, vocês não viveram. Mas, por exemplo, eu nasci no Barreto, né? Então, no Barreto nós tínhamos o baile de mar, a fantasia. Era fantasias feitas de papel que a gente ia para dentro d'água. Olha que delícia, gente. Gente, na Praia do Barreto. Era bom, porque aí depois a gente terminava só de sunga. Já de sabe? biquíni As pronto fantasias pro banho. Era muito bom. O dia que vocês tiverem a oportunidade,
baile de Mara Fantasia em Niterói. Existem vários bailes e essas críticas... E existe o registro disso? Existe. Olha que beleza, vamos Então, pesquisar. Está lá no Laboy. Laboy é Laboratório de História da UF. Você tem isso, acesso na internet. Todos os antigos carnavais de Niterói e de São Gonçalo. E São Gonçalo. Bacana. Aí. Exato. Muito bom, Aí muito você bom. tem, por exemplo, na divisa de Neves com São Gonçalo, você tem um bloco que a censura tenta proibir. O que eles fazem? Tudo sabe e nada diz. O tudo sabe e nada diz é uma crítica durante a ditadura militar de não poder falar as coisas. E aí o tudo sabe e nada diz sai de onde? Do Clube 5 de Julho, né? E aí... Do lado da Viradouro ali, do né, lado da Viradouro. E ali, por que não existia Viradouro? Vocês são novinhas, não vão lembrar, porque ali era onde era... A praia era ali onde é a quadra da Viradouro. O 5 de Julho era na água. Que bacana. Tá, gente? Eu nasci ali, eu ia ali, o baile de carnaval, essas coisas todas. E aí até que chega Carnaval de 2026. Uhul! Chegou a hora da gente falar do migrante que sai de Garanhuns, em Pernambuco, vai para São Paulo tentar a vida, o filho de Dona Lindu. 13 dias, 13 noites. Gente, ela já conhece o nosso samba? Eu Coisa conheço, boa. eu escuto samba. Então, gente, é uma história assim fantástica. Fantástica. Porque de operário chegar à presidência da República é improvável, é impossível. Sim, sim. Quando você olha a história desse país, nenhum outro. Todos os outros presidentes têm fazendas, têm fábricas, são altas patentes, mas filho do trabalhador. Com essa experiência, que conviveu com aquilo ali, que ele fala da fome com propriedade, ele sabe o que está falando. O ser humano, a fome dói, né? A gente já percebe que a fome dói quando o bebezinho sente fome e chora. Então a gente tem que perceber que a fome dói. E esse personagem, esse cara maravilhoso, quando ele traz essa visão, e é reconhecido mundialmente por Então, ele é reconhecido, além de mundialmente, ele é reconhecido dentro das casas. Sim. No chão das casas. E aí a gente olha para nossas histórias e vê um pouco da trajetória de Luiz Inácio Lula da Silva. 1974, Zé Ricardo e Luiz Cláudio, eu e meu irmão, em casa, meu pai, dirigente do Sindicato dos Marítimos de Niterói, né, é preso. A gente nunca mais viu meu pai. Oxi. Olha. Durante a ditadura militar, muitos foram desaparecidos. Sim, sim. Triste. E a gente lembra da cena, né, de homens entrando e perguntando onde é que estava meu pai, e minha mãe dizia, não sei. E aí quando um desses homens puxa meu irmão pelos cabelos e levanta, se não achar agora, eu levo ele. Meu pai pula de cima do guarda-roupa e se entrega. Nossa. Né? A luta contra a ditadura... Pode beber uma água. Pode beber uma água, porque... Assim, gente, esse homem, ele é uma enciclopédia. Tô passada. Não é? São muitas informações. E é importante a gente ter essa informação, né? Eu, assim, ele fala se você é nova, mais ou menos. Eu não participei Eu vou deixar. desses eventos, não, mas fui ali no baile, no Tamoio, que também, né, não existe mais. Mas é interessante a gente conhecer esse fato. O Tamoio aqui em São Gonçalo, que na época fazia várias manifestações, festas, desfiles de fantasias, né? Clóvis Bornai. Eu participei Carlos muito. fazendo show do Tamoio, né? Eu fui um de Fábio Júnior também, mas estamos aí. E é importante esse histórico para que as pessoas... Estamos aqui. Estamos. Sim, né? Que tem muito a ver com essa questão da ditadura, que afeta, né, gente? Não dá pra gente fingir que não aconteceu. Você falando isso agora, eu lembrei de uma postagem que eu via do Nicolas. Porque o Lula tava com uma camisa escrito anistia. E ele tipo, ele tá pedindo anistia, gente. Pelo amor de Deus. É sobre isso. Sobre a pessoa entrar na casa do outro, pegar real.
Ele no meio, bota é no complicado. Google, hoje em dia você bota no Google que você vai entender. Mas enfim. Pois é, por isso que o samba diz, né? Vi a esperança crescer e o povo seguir sua voz. Revolucionário é saber escolher os seus heróis. Zuzu Ângel, Enfio, Vladimir, que pagaram o preço da raiva. Nós ainda estamos aqui no Brasil de Rubens Paiva. Eu achei tão inteligente o muito samba da Acadêmica de Niterói, que ele fala do Lula, mas ele não esquece das pessoas que foram importantíssimas nessa batalha Durante o período, com ele, durante o período da Isso. ditadura militar. Sim. Eu achei muito O massa. samba lembra Betinho também, Samba na lembra questão Betinho, fala da da fome, fome, né? perfeito. É muito bom. Ele Nossa, fala gente. que a fome, como diz o Betinho, a fome não espera. A O fome samba não é- espera. É exatamente, Quem né? tem Porque ela fome tem dói, pressa. tem pressa, Tem sim, pressa. sim. E aquela história que... O samba. Pode colocar. Lugar onde a pobreza e o pranto se dividem para tantos e a riqueza multiplica para alguns. Vivia nos olhares dos meus filhos, assombrados e vazios, com o peito em pedaços. Parti atrás do amor e dos meus sonhos. Peguei os meus meninos pelos braços. Brilhou o sol da pátria incessante. Pro destino retirante, te levei Luiz Inácio. Por ironia, 13 noites, 13 dias, me guiou Santa Luzia, São José alumiou. Da esquerda de Deus Pai, da luta sindical, a liderança. Ah, mas eu acho pra mim que vai... Já deu, tá dando tudo certo. Porque é necessário as pessoas pararem e pensar. É importantíssimo isso aí, gente. Escolher os seus heróis. Zuzu Ângel, Enfio, Vladimir, que pagaram o preço da raiva. Nós ainda estamos aqui no Brasil de Rubens Paiva. Lute pra vencer, aceite se perder. Se o ideal valer, nunca desista. Ah, palhinha. Primeiro ano da Acadêmicos de Niterói desfilando. Doutor. É importante. Isso Comida incomoda, na mesa do né? trabalhador. Né? A fome tem pressa, Betinho dizia. Quanto custa a fome, quanto importa a vida. Né? Que maravilha, gente. Nosso que maravilha. sobrenome é Brasil da Silva. É um samba bem inteligente. É sim. É. Eu sou suspeita para falar. E como é que foi feito esse samba, gente? A gente até sabe, mas vamos Então, passar para as pessoas. Encomendado, Como é né? que... Foi encomendado, e aí os Encomendado. nomes assim são, pelo amor de Deus, né? São É. todos Eu eles. sabia. Arlindinho, que é filho do Arlindo Sim. Cruz. Sim, estava com a gente também lá na Sim, Vereador. Arlindinho é maravilhoso, né? Ele estava lá recentemente eu fui acompanhar a disputa de rainha do carnaval da cidade do Rio de Janeiro. Teve o show do A corte, né? Foi realmente muito boa. E aí você tem o Arlindinho, você tem o André Diniz. O André Diniz é um historiador campeoníssimo e também compositor do samba da Vila Isabel, considerado, para mim, junto com o samba da Niterói, o melhor samba do ano, né? E a gente tem uma safra de homenageados muito Sim, bons muito. esse ano, né? Eu adoro da Tijuca. Então, Carolina de Jesus. eu venho na Tijuca também. Ah, que beleza. Não, gente, esse moço... Vai ter. Eu quero saber também, a gente ainda vai conversar aqui das possibilidades da gente estar desfilando também na Acadêmica de Niterói, na Tijuca, porque eu teria Vem maior desfilar comigo na Paraíba, prazer do Tuiuti, de em homenagem estar... a Cuba. Então, e a gente O vai... samba do Tuiuti, na minha cabeça, eu aprendi. Mas não É dá. difícil. A língua embola. Eu sei, Meu Deus, que maldade é essa que ele faz com a gente? mas é interessante que Eu só sei Tuiuti. O antes não dá, a língua não dá. não, eu tenho que olhar Mas aqui o para samba ver é a bom. letra. Ele é muito bom. Eu estou convidando todos vocês, né, inclusive os que estão no estúdio, os que estão em casa, Ah, que beleza, estarem gente. Ó, comigo presta atenção. às segundas-feiras, às 20 horas, em frente ao Pavilhão de São Cristóvão, no nosso ensaio de rua, na Paraíso do Tuiuti já Tuiuti. começou a sair de um. Sabe? É muito bom, estamos lá toda segunda-feira,
Toda terça-feira na Viradouro, toda quarta-feira na Acadêmica de Niterói, quinta-feira Não correndo para, da não Tijuca para o Salgueiro. E Gente. sexta-feira a gente tenta descansar, porque a gente tem que não trabalhar. saiu ainda não. Pois é. Conheço. Também tá bom. A homenageada Rosa Magalhães, é o enredo. Rosa do Salgueiro. Magalhães, sim. Eu tô me acostumando. É. Eu cheguei a participar um pouquinho da torcida e lá gostei do samba. É. Eu conheço samba. Aí você Eu conheço tem, um pouquinho. Imperatriz com Ney Mato Grosso. Ney Mato Grosso. Aí já gostei. Ah, Muito bom. Mocidade Independente de Padre Miguel com Rita Lee. Rita Lee. Tá um escândalo também. É um samba ousado, que fala Sim. negócio de dedo do meio. É, o dedo do meio. Samba fala dedo no meio. Então, tem a Porto da Pedra, que está na série Ouro, né? Fala Sobre as moças. as Mas você moças. continua no Porto da Pedra Não, também? não Não? estou mais na Porto da Pedra. Depois fala um pouquinho dessa experiência A de Porto da compositor. Pedra é assim a minha cachaça. Com É. todo respeito, Ah, amo sim. acadêmicos de Niterói, estou na velha guarda, mas eu sou, né? Minha escola do Gonçalense, coração gente, não tem é como. Porto da Pedra, né? E aí é das moças, né? E aí, inclusive, algumas moças do OnlyFans vão estar na avenida, né? É bem ousado também. É muito ousado. Mas quando você se depara com Carolina Maria de Jesus e o Maravilhosa. samba diz, muda essa história, Tijuca. Muda essa história, Tijuca. É assim de... Eu acho maravilhoso. Mas é um Eu desmonte. acho maravilhoso. E ela Reconheço o seu lugar de luta. Tô um pouco aborrecida Esse é com a o Tijuca. seu Sim, jeito. sempre. de Eu vivo de esquecer. briga com a Tijuca. Mas eu tenho Parecida lá. com a Tijuca. Não, eu aí gosto. não escutei muito samba, não. Então, mas ela sempre trata- coloca ali, daqui a pouco ela vai colocar ali. Quarto de Sempre coloca. despejo. Muito quarto de despejo. Você Maravilhoso. tem uma sequência de aulas só sobre quarto de despejo. Quem são as pessoas que são despejadas? Você tem a população LGBTQIA+, onde os próprios pais colocam para fora de casa. Spoiler do carnaval. Carnaval, é isso a aí, aula gente. LGBTQIA+, a PN+, né, que também são expulsos de casa. A ala é um escândalo, né? Nossa, que maravilha. Você tem idosos abandonados do quarto de despejo. Você tem o quartinho separado da empregada doméstica, que é despejada da casa da patroa. Esse espaço todo retratado na avenida. Maravilha. Muito, muito, muito lindo. Maravilhoso. Você está falando uma coisa que é muito importante, legal. Não digo nem que seja importante, assim, importante. É porque eu gosto de samba, né? E eu não paro só no samba enredo, eu gosto de ler o enredo. Aí, às vezes, você falando assim, deve ter pessoas que estão ouvindo, ouviu já o samba da Tijuca, que está se perguntando, de onde esse cara está falando sobre isso? Está no enredo. Tá no O enredo. enredo da Tijuca é muito forte. Sim, ele é muito forte. Ele é muito forte. Então, e aí tem um outro enredo na série Ouro, que também é fortíssimo. Conta pra gente. Império Serrano, Não, Conceição Império Serrano é sempre Evaristo. Conceição Evaristo, gente. Que isso, maravilhoso. Olhos d'água, os olhos que choram. Eu Tivemos- marejados. Eu ainda não ouvi o samba enredo, mas eu lia o enredo. Escute. Tivemos escritoras negras aqui conversando com a gente, maravilhosas, que iam fazer uma homenagem a Conceição Evaristo no dia seguinte. Estavam se encontrando aqui, né, na nossa rádio, uma vindo da Paraíba e a outra lá de Saquarema, maravilhosa, Jana. Beijo, Jana. Está acompanhando a gente Eu sempre. encontrei essa mulher uma vez não, tem um mês mais ou menos, a gente se encontrou. Aí ela pra mim assim, por que você está em tudo quanto é lugar? Eu disse, não, é você que está em todos os lugares, a gente só se esbarra, né? Porque... Está em tudo quanto é lugar. Está em tudo quanto é lugar. E ela ocupa todos os espaços. Aquela mulher, vocês já ouviram a voz frágil, baixinha? Sim, baixinha, sempre. silenciosa, mas é de uma proporção, de uma força, de uma dimensão, de Ela uma fala muito grandeza, pelo de uma olhar. potência. É. Porque ela tem um olhar muito Ela tem. forte. O Verdade. DNA de Conceição é tão grande que chega a ser ministra dos direitos humanos. A prima dela, né, é a atual Esse dia ministra. tava- Né? Passando na televisão essa semana, né? É, exato. E ela é, assim, referência, né, de mulher, de luta, de resistência e Sim, resiliência. exatamente. Uma vencedora. Ela realmente um referencial maravilhoso, maravilhoso. Então,
Carnaval, às vezes, escola de samba tem a linguagem que a sala de aula às vezes não tem. Porque às vezes sala de aula é chata, gente, com todo respeito. Às verdade, vezes né? sala de aula é chata para professor, para aluno, para todo mundo. Então vamos fazer esse comparativo, né? Porque é um professor de história, e a gente sabe que existe a escola, né? A escola que está lá todo dia e tal, e a escola de samba, que ensina horrores, aguça a curiosidade. Né? O cara falou, não, eu quero ver a sinapse. Você está falando de quê? O que é isso? E começa a analisar e descobrir o que é. Vamos fazer esse comparativo aí, né? Aprender em sala de aula e aprender na escola de samba. Ensina igual, ensina diferente. Samba Exato, é porque muita escola coisa, de samba, gente. comunidade e todo mundo ajuda a levantar. E a escola pública tem sempre alguém para derrubar. Essa é a nossa diferença. Olha, gente, que comparação tensa, né? Essa de alguém derrubar. Não. Alguém tem que Sempre. carregar nas costas, né? E nas duas escolas, seja na de samba ou na acadêmica, tem sempre alguém que carrega. Aquele nas forte que está ali Exato. para fazer acontecer, é né? um componente. Que beleza, gente, A ó. escola de samba não é presidente, é componente. componente. Verdade. É isso. Verdade. Então estamos aqui com esse bate-papo maravilhoso no Sintoniza Elas, Rádio Alianças. Não, gente, não saia daí, esse papo está muito bacana. Vamos dar só um minutinho para o comercial. Meu sangue vem de Luanda, vem da senzala, vem da roda de samba, ou quem sabe de Palmares. Sou de todos os lugares, dos amores, dos tambores, dos altares, resistindo a tanto tempo, bem antes da lei de Isabel. Sob a minha melanina, uma ambição cruel. Não sou o que você pensa, nem tampouco quero ser. Uma frágil recompensa nessa guerra de poder, de poder, poder. É pele preta, é poder, contudo é se libertar. Cada cicatriz que fecha, abro um sorriso, não mando aviso, vou pra não voltar. E poder, poder, é pele preta, negra com orgulho, ostentando a cor. Na mira do medo, pátria, mãe gentil que chora pela minha dor. E poder, poder, é pele preta, eu sou quilombola, sim senhor. E poder, poder, é pele preta, eu sou quilombola, sim senhor. Mestre Aragão, que honra pro Arruda. Muito obrigado. Especialmente ouvindo a Meu sangue vem de Luanda, vem da senzala, vem da roda de samba. Esperando em 25 watts para a região metropolitana de São Gonçalo, na frequência de 98,7 MHz. ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM. Orgulho de ser comunitária. Toda gestante tem direito a um parto feliz. Muito feliz, muito feliz. No sistema de saúde, em qualquer canto do país. Antes da hora de você dar à luz. Conheça atendimento que você vai ter no SUS. Que você vai ter no SUS. Gestante consciente, é isso aí. Vamos lá. Todos juntos pra saúde melhorar. Parto seguro, nascimento saudável. É a festa da vida em toda a comunidade. É a festa da vida em toda a comunidade.
Essa é uma convocação. O Brasil precisa que você entre para o combate. O mosquito Aedes aegypti tá pegando. Não é que isso pareça uma guerra. Isso é uma guerra. Você é responsável pela sua casa, por avisar seus vizinhos e por ajudar o trabalho dos agentes de saúde. Todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja sua família. Saiba mais em saude.gov.br. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Na internet, as crianças e adolescentes podem ser enganados por pessoas inescrupulosas. Essas pessoas fazem-se passar por jovens ou crianças da mesma idade para atrair o interesse com assuntos que agradam as suas potenciais vítimas. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. 98,7 Rádio Aliança FM. Esse samba é por todas as mulheres pretas do Brasil. Alô, Tijuca! Alô, Borel! Vamos lá! A hora é essa! Eu sou filha de uma dor que nasce no interior de uma realidade. Que sonhou liberdades, me chamo da menina de Jesus. Ele é também a luz, ele é também a luz. Em mim eu tenho as marcas, me puseram sobreviver, pois sobreviver. Por ser livre nas palavras, condenado meu saber. Mulher arreta que não reproduz. Assina da mulher preta do Brasil. Os olhos da fome eram os meus. Justiça dos homens não é maior que a de Deus. Meu quarto foi despejo de agonia. A palavra é arma contra a tirania. Os olhos dos homens eram os meus. Justiça dos homens não é maior que a de Deus. Meu quarto foi despejo de agonia. A palavra é arma contra a tirania. Sobre as páginas da vida, ilusões tolhidas por um sistema voz que tenta apagar nossa grandeza. Da realeza quem dá vida em nós, pela frequente madeira, barracões Santo Borel, onde nasce Carolinas, não seremos mais os réus das Marias que viram seus filhos crucificados. Nas veias da vida, tempo na ferida, deixei meu legado. Meu país nasceu com nome de mulher, sou a liberdade. Mando pra ninguém, por essa história de julgar. Tira do meu peso a força da vencer. Reconhece o seu lugar e luta. Esse é o nosso jeito de escrever. Muda essa história de julgar. Tira do meu peso a força da vencer. Reconhece o seu lugar e luta. Estamos retornando na Rádio Aliança 98,7. Mais uma edição do Sintoniza Elas. Gente, eu preciso falar, a gente voltou agora. Hoje é uma data muito importante para mim, eu acredito que para minha tia também, para minha família, que é o aniversário da Obra Social do Boa Sul, a creche comunitária da qual a gente administra. A família Vieira está lá resistindo profundamente todos os dias. Então, eu não poderia deixar de falar sobre essa data, que são 43 anos de muita luta, que está sendo comemorado hoje de uma forma diferente, mas a gente vai comemorar. Então, eu tive que falar. A primeira creche comunitária, aqui de São Gonçalo, gente. Existiu por conta da necessidade das mulheres, mães solo, ter que trabalhar e não ter onde deixar suas crianças. Então, a minha irmã, que é muito sua fã, Marli, beijo, Marli. Beijo, Marli.
ela resolveu, junto com o padre Dutra, que você deve conhecer também. Beijo, padre Dutra. Maravilhoso. Foi pároco daqui. E mais alguns amigos resolveram fundar a obra social do Boa Sul, né? A creche comunitária, que na época era conhecido como Casa da Mãe Trabalhadora. Na verdade, e aí teve que mudar o nome com o tempo. E assim, é importante, hoje fazendo 43 anos, aquele espaço maravilhoso. De falar que a obra social do Boa Sul, a primeira creche comunitária da cidade de São Gonçalo, hoje está completando 43 anos. E aproveitando para falar que é uma creche que ela vive de doação. É isso aí. Então, se você quer ser colaborador da nossa creche, que é comunitária assim também como a rádio, né? No finalzinho a gente vai dar o endereço da creche, o contato da creche, da rádio, tudo para a gente poder tá incluindo e ajudando, gente. Coração, tem que ter empatia, vamos trabalhar para que todos sigam em paz da melhor maneira. E aí, falando em paz, falando em religiosidade, a gente está numa rádio católica, vamos questionar mais um pouquinho desse nosso convidado, né? Que é uma enciclopédia ambulante, um professor de história, muito ligado ao carnaval. Ele é o sambista de carteirinha. Eu acho que todas as escolas, gente, todas as escolas. Pulava a janela para ir pro samba. Olha isso. Mas, segredo, gente. Segredo. Porque a gente vai falar da parte religiosa, da parte dessa espiritualidade, como que isso começou, como é que foi esse processo na sua vida e como que essa questão da religiosidade ajuda na sua vida hoje, envolvido com defesa de educadores, luta, muito aguerrido, que a gente sabe que você tá ali falando por nós. Conta pra gente como é que se dá esse processo de pai, aleluia, e vamos lá. Pois é, né? A gente desde criança, né? Eu sou católico praticante desde sempre. Desde minha mãe, que também era católica praticante, minha avó, né? Meu pai. E a gente tem um período na história do Brasil onde a igreja segue um caminho muito próximo à luta dos trabalhadores, com a pastoral operária. Hoje a Arquidiocese de Niterói tem ainda uma paróquia que tem a pastoral operária, que é a paróquia de Santa Terezinha no Fonseca, cujo pároco é o padre Dutra. Olha, gente, que bacana. Não sei onde é. Pois é, no alto, então. Eu sei, vamos lá, então, marcar de lá. No período de perseguição da ditadura, você tem um grupo da igreja que apoia, né? E eu fui acolhido por um padre durante a ditadura, né? Padre Menceslau Valuquevicius, da paróquia de São Sebastião do Barreto, né? E a gente, durante alguns dias, como eu comentei recentemente, né? Durante o período de abordagem da ditadura, a gente foi escondido um tempo na igreja de São Sebastião. E eu aprendi a conviver. Eu tive permissão especial de Dom Antônio Benassi para ser coroinha com 6 anos de idade. Nossa, né? Eu estudava. E aí eu era coroinha e eu queria muito ser coroinha, aquele negócio todo. Mas eu era muito desastrado, muito abusado, aquele tipo de criança que eu não queria por perto de mim, né? E só quem tinha paciência era a minha mãe e o padre. Mas o padre batia mais do que a minha mãe. Olha né? O padre Venceslau e eu. Que ali já sentia um pouquinho do folião, né? Tinha que ficar quietinho, o folião começava a querer sair, né? Que era segredo. Mas aí a gente entra para o seminário com 19 anos de idade, né? Só que todo mundo que a gente conhece é padre diocesano, nas paróquias que a gente conhece. As paróquias que a gente tem aqui em São Gonçalo são todas que pertencem à arquidiocese. Paróquia de Nossa Senhora do Pilar do Boa Sul, São Gonçalo, Nossa Senhora da Conceição, São José Operário. São paróquias onde os padres pertencem à arquidiocese. Eu queria um pouco diferente disso. Eu queria viver numa comunidade. E aí eu conheci os franciscanos capuchinhos. A igreja de Nossa Senhora das Graças do Porto Velho era coordenada pelos padres capuchinhos. Eu fiz o meu primeiro encontro vocacional e aí eu fui transferido para o interior de Minas Gerais,
já como postulante, né? O primeiro passo como seminarista para chegar ao sacerdócio. Muito bom. Como postulante, vivi lá um tempo, depois transferido para o Santuário de São Sebastião, Basílica de São Sebastião da Adoc Lobo, na Tijuca. Lá, na igreja de São Sebastião, é que vem essa ebulição da mistura do samba com a religião, né? E lá era meu convento, eu vivia lá. Até que chega meu primeiro dia de São Sebastião, foi um impacto muito grande para mim. Lembro como se fosse hoje, eu deveria ter uns 20 anos de idade, já gostava de carnaval, mas não nessa dimensão de escola de samba. E aí eu ia para a procissão de São Sebastião, de hábito marrom, né, como os franciscanos. Minha mãe me colocava de vermelho. Ah, na procissão de Até São Sebastião, hoje, né? São Exatamente aquela. Até Pois hoje ela vai, não perde um. Exato. Eu ficava meio esquisita. Mas os frades eu ia de marrom, e aí uma coisa me chamou muita atenção. Os morros da Tijuca, onde fica a igreja dos Capuchinhos, todas as escolas de samba descem e acompanham a procissão com as suas baianas, com as suas Olha a bandeiras, conexão com a velha acontecendo. guarda. E aí eu, ao invés de ficar lá na frente com o povo rezando o terço, eu ia jogando água benta nas baianas, na velha guarda, no samba, na bateria. Isso, gente. E eu ia sempre lá, né? E foi ali que eu conheci Baianas do Salgueiro, né? A primeira, logo após as piedosas senhoras da procissão, vem as Baianas do Salgueiro. As Baianas do Salgueiro vêm vestidas de baiana e junto delas vêm as mães de santo, o povo da Umbanda, do Candomblé. Você vê que a procissão oficial está aqui, depois a popular vem em seguida. E eu vinha ali. E o que me chamava muita atenção é que a procissão ia até a igreja de São Sebastião, do centro do Rio, né, na Avenida Chile, e parava na porta do Hospital da Cruz Vermelha, do Hospital do Câncer. Ali todas as baianas jogavam as suas pipocas em ritual, né, para o Lulu e tudo mais, e aquilo me chamava muito a atenção. E ali eu encontrei a possibilidade de continuar a minha fé como católico e, ao mesmo tempo, saber que existe um povo que consegue conciliar a cultura popular, a religiosidade popular, sem perder a sua devoção, a sua essência de fé. E hoje, quando você visita a Aparecida do Norte, todos os povos se reúnem, independente da catolicidade ou não. Sim. Né? É a espiritualidade, Sim. que é diferente de Tem religiosidade. uma colega que ela é evangélica, ela gosta muito de ir lá. Ah, muito bom. Sim, é interessante. E aí, fui morar na Tijuca, quando viram, vamos ter que transferi-lo, já que ele fazia. Eu fazia filosofia no Mosteiro de São Bento, me transferiram, né, para o sul da Itália, onde eu levei 3 anos estudando, sem ver a rua. Não, foi só para poder ter certeza do que você queria realmente. Exato. Então, né? E lá na faculdade, eu fiz filosofia no Rio, no Mosteiro de São Bento, e comecei teologia na Universidade de Palermo, né? E lá na Universidade de Palermo eu queria conhecer o sincretismo religioso, o que fazia com que as pessoas direcionassem os santos católicos às suas divindades, né? E hoje eu vejo na prática, dentro da pastoral carcerária, que você não tem as religiões matrizes africanas celebrando nos presídios, porque pressupõe fogo, pressupõe bebida alcoólica, matança, né? Então, e aí o que a gente faz? Eu, quando vou visitar um presídio, eu vou com uma camisa de um santo católico que seja sincretizado nas outras religiões. Aí eu vou com uma camisa de Nossa Senhora da Conceição, que é e aquele indivíduo me abraça e diz: minha mãe Oxum veio me visitar. Nossa, que legal. Né? E não preciso falar mais nada, aquilo é o suficiente. Eu vou com o meu Santo Antônio, Exu, né? E vou com o meu São Jorge,
Vou vestido assim. Você vai me ver sempre vestido com uma camisa de santo. Ah, mas por quê? Porque de você esse santo? Não, porque alguém pode estar precisando olhar aquela imagem. Nossa, que benção. Nossa, que Alguém. legal pensar nisso. Né? Assim, E aí, essa é a minha Maravilhoso, religiosidade, né? De maravilhoso. missa quase todos os dias, porque a gente vive numa demanda muito grande, né? Então a gente precisa estar Se alimentado fortalecer, espiritualmente para aguentar os embates do dia a dia. Às vezes o embate dentro da própria religião. Meu filho, Imagino meu que filho sim. caçula me pede direto para ir na missa. Ah, leva! Eu acho E lá a bacana. gente vai para casa, a gente vê sempre a igreja. Aproveita e vai Você mora naquela onde? subida ali no Fonseca. No Fonseca, então, meu convento Eu foi moro lá no perto Santo Cristo. Da igreja Santo Cristo. Ui, É. leva não. Acho uma mais lá embaixo. Ah, é. Tá complicado lá em cima. Então evita a fadiga. Posso levar Melhor quem evitar. foi Vai na Santa batizado. Terezinha, então. Na Santa Terezinha, ali no Fonseca, perto da Riodades, você tem a igreja de Santa Terezinha e é o Padre Dutra. Gente, eu tenho que falar que o padre Ah, não vai nem então, você lembrar pode, mais. né? É, porque- Você vai lembrar de lá, da obra social. Obra social. É. Ele no Pilar, né? Ele Sim, ficou ele no foi padre tempo, lá. Pilar. Pois é. Nessa época ele celebrava também lá em Itaoca. Ia com a Severina, né? Que era o carro que ele tinha, e a gente fazia. A gente fazia o corpo ali atrás para poder fazer, ajudar, né, na oração, ia junto também a nossa família, a minha irmã, sempre muito católica, essa que é só Sim. fã. Né? Muito interessante. Gente, percebe que a vibração nossa hoje está lá por cima. Fala Que aí. bom. Ó, já falou boa tarde a todos. Venham participar conosco do programa. Josenas falou, boa tarde a todos, bom programa e sucesso. Mari Vieira falou, este programa também é cultura, aprendemos muito com ele. Márcia Vieira falou, esse programa tá show, que maravilha de informações, me senti em uma sala fazendo cursos de história direcionado ao carnaval, parabéns meninos. Fátima colocou, o programa está maravilhoso. Beijo, Fátima. Maravilha, maravilha, maravilha. É isso aí, gente. Fique com a gente, que a gente vai descobrir mais coisas aqui. Agora vamos chegar Sabe um que pouquinho. o carnaval começa na igreja católica, né? Então, agora a gente vai passar um pouquinho nessa parte aí para falar do carnaval, mas vamos falar do carnaval aqui de São Gonçalo. Você fala um pouquinho sobre a sua vivência ali no Porto da Pedra, para a gente falar também como que está sendo essa retomada, vai haver a retomada do Carnaval de São Gonçalo 2026, né? E vamos ver se você já está envolvido com alguma escola. Primeiro fala um pouquinho da sua experiência com o Porto da Pedra aqui, nossa vizinha, Vitão. A Porto da Pedra é nova, né? Mas antes da Porto da Pedra, você tem na região do Porto da Pedra uma outra escola de samba. A Invasores, azul e branca. Invasores era o nome. Era o nome. Olha, gente, eu não sabia também da Invasores. Shopping, né? Ali era a escola de samba, né? E ela rivalizava com uma outra escola que é daqui da região, aqui por perto, que é a Marimbondo. Marimbondo esteve aqui conversando com a gente. Sim. Beijo pro pessoal do Marimbondo. E a gente desfilava em São Gonçalo, né? Ali na Praça Estefânia de Carvalho, mas é garoto, a gente fazia aquele desfile todo, ia até a prefeitura, né? Aí surge um povo que tinha um time de futebol, resolveu montar um bloco. Você tem 3 escolas de samba de grande porte que surgem de time de futebol. Você tem a Unidos do Porto da Pedra, Mocidade Independente de Padre Miguel e a São Clemente, a única que é preto e amarelo, em homenagem ao futebol do time Peñarol do Uruguai. Olha isso. Foi fundada por uruguaios no Brasil, uma escola de samba fundada por gringos. É isso né? aí, porque o nosso carnaval, a vibração, ele é mundial, exato, gente. exato. A maior manifestação artística que nós temos. E aí você tinha um bloco, né? Um bloco de homens vestidos de mulheres, né? Isso é muito comum. E eles organizaram um bloco lá no Clube Mauá, né? Que os Cornos de São Gonçalo, que era um bloco de homens com chifres e homens vestidos de mulheres, né? E até que virou escola de samba desfilando em São Gonçalo. O problema é que a Invasores ficava perto do shopping e a gente tinha que seguir a Abílio José de Mato, a Rua da Garagem, direto para até chegar lá. O pau comia, gente. Tinha briga todo Meu carnaval. Deus, gente.
O futebol, carnaval. Mas assim, essa briga era proveniente de rivalidades ali. A vermelho tava e lá branco, azul e branco. Muito bem, o pessoal fica antenado. Exato. Até que Invasores acabam, Invasores vai desfilar em Niterói. E não né? invadiu mais ninguém, acabou. Não invadiu, né? Zé Ricardo chegou a ser mestre-sala daquela escola. Olha, gente. Né? Aí acaba Invasores, todo mundo. Invasores passa para Unidos do Porto da Pedra, até que um grande cantor do Rio, né, o Jorginho do Império, convida Porto da Pedra para se apresentar no Rio no Carnaval de 1994. Porto da Pedra de 1978. Mas em 1994, a Porto da Pedra é convidada a desfilar sem concorrer lá no Rio. Mas fez um impacto tão grande. Se preparou, né? A animação, sim. Muito bom, muito bom. Não era para concorrer, mas acabou concorrendo e sendo campeã do grupo de avaliação. E em 95 ela já é levada para o grupo de acesso, passando todas as outras muito fases. Obrigada pela arrasou, não é? Eu queria saber muito como que a Porta da Pedra chegou lá. Isso. Foi assim. Ela foi levada. Convidada. O Jorginho do Império. Jorginho do Império, olha isso. Exatamente. Muito porque bacana. Você tem, gente, legal. no Rio, você tem os grupos de apresentação. Depois elas se apresentam. Se as que ganharem no grupo de apresentação, elas passam por grupo E, depois o grupo D, depois o grupo C, grupo B, segue outro grupo especial. Mas tem que ganhar em todos eles. E ela pulou. Ela pulou todas elas e foi direto para Sapucaí. Né? E em 1995, eu estava na comissão de frente da Unidos do Porto da Pedra. Né? Gente, Porto da Pedra aí, acompanha essas informações, porque especial, muito importante, maravilhoso. Ó, enciclopédia está aqui. Se liga aí e sintoniza elas. Então, e aí? E aí ela fica em segundo lugar. Antigamente subiam 2 escolas. Sim, eram 2. E aí ela sobe para o grupo especial. 95. Em 95. Foi a primeira vez. Em 96, ela vai para o grupo especial. Ela vai para o grupo especial em 1996. E aí ela precisava, com muito dinheiro, investir muito. Chama quem para ser carnavalesco? Mauro Quintais. Mauro Quintais deixa a Estação Primeira de Mangueira e assume a Porto da Pedra. Mauro Quintais faz o enredo do campo à cidade em busca da felicidade. E não ficou por aí, ela ficou em 9º lugar, né? Mas para quem está subindo, nossa, ninguém consegue. Lugar, né? Ela ficou na frente de um monte de escolas, normalmente caprichosos de Pilares. É isso, que na época eram 14. Sim, ela fica na frente de muitas escolas. Em 1997, no 2º ano dela, a Viradouro é campeã com Trevas, Luz, Explosão do Universo, Carnavalesco, Joãozinho 30 e Porto da Pedra, quinto lugar. Eu lembro disso. Não é? Exato. Que era... como é que era? Que eu lembro que as duas histórias era sobre loucura, né? Eu lembro que aquele ano era muito interessante que o Salgueiro trazia um enredo sobre loucura, mas era uma loucura clínica com Nise da Silveira, e a Porto da Pedra falava de uma loucura folia, porque vem do francês, né? Loucura tem 2 significados em francês: lecure, loucura, né? Clínica, ou folie, o folião, um louco de alegria. E a Porto da Pedra, no reino da folia, cada louco com sua, acho que é alegria, não lembro. Mas deve ser. É alguma coisa assim. E eu vim como o louco bailarino Nijinsky. Na comissão de frente? Não. Eu já não estava mais na comissão de frente. Precisava de uma comissão de frente profissional para disputar, e a Porto da Pedra ficava em 5º lugar. Foi a melhor colocação da Porto da Pedra. Sabe o que eu lembro? Porque nessa época desfilava do primeiro, olha isso, não tem como falar, desfilava do 1º ao 5º. Exato. E a 6ª escola era que estava subindo. E a Porto da Pedra tirou a Imperatriz de desfilar no desfile das campeãs. Exato, eu lembro disso. Nossa, mas eu fiquei, foi um mês de emoção. Que o Gonçalense, torcedora da Imperatriz. Porque foi o primeiro título da Viradouro, que eu sempre gostei de samba. A Porto da Pedra ficou em 5º, desfilou
no sábado das campeãs, mas a Imperatriz não. Gente, mas sexta. foi uma festa tão grande em 1997. A gente ficou até 1, 2 horas da manhã, saímos da Porto da Pedra, fomos para a quadra da Viradouro, chegamos em casa às 7 horas da manhã, porque a festa não acabava nunca. E eu um peso na consciência enorme, porque eu nunca desfilo no sábado das campeãs. Todo mundo, mas você não vai desfilar no sábado das campeãs? Você quer ver o desfile? Nem isso. Nem vi. Vai nada? Quer descansar nesse período? Carnaval? Eu entro em Quaresma, católico, praticante, quarta-feira de cinzas, aquele negócio, vou à missa. Gente, todo trabalhado no equilíbrio, porque tem que equilibrar bem direitinho aí, né? Eu nem foquei nisso, não. Pois é. Aí, em 97, a Pôr da Pedra faz isso. Eu lembro desse carnaval. Em 98, eu vou lá perturbar Paulinho Freitas, né? Paulinho, fala com a Kátia. Kátia já era dirigente do Castelo Branco, né? Onde eu trabalho. Kátia, fala com seu marido para me levar para aula de compositores. Eu vou falar. Não levou. Não. 98, desfilei em aula comum. Triste. 99, não. No ano 2000, Paulinho Freitas chega e me leva. Para ser apresentado, você tem que compor um samba e cantar na Isso que eu ia perguntar agora, gente. Cantar também deu Como é que foi feita essa composição? Porque até então eu achava que para fazer parte realmente da ala dos compositores, tinha que fazer parte ali, compor, né, para concorrer ao samba. Sim. Fala aí pra gente como é que foi esse processo. Tem mais de 400 sambas escritos, né? A gente já concorreu em várias escolas. E no ano 2000 me tornei compositor da Pôr da Pedra, fui aprovado pela ala dos compositores como compositor, vice-campeão 4 vezes na Pôr da Pedra, campeão na tradição, campeão na Santa Cruz, vice-campeão. E aí também saiu desbravando, né? Não ficou samba em vários lugares. Que legal. Mas a vida de compositor é muito difícil, gente. Não, hoje em dia. Pelo amor de Deus, é o que todos falam aqui, né? Nossa, é não muito vou nem dinheiro. falar, não vou nem entrar nessa. Você já Melhor não entrar, não. Disputa, né? Você já viu que quem gasta... Gente, é muito dinheiro. Verdade. Mas é uma cachaça, você não tem ideia. Imagino que sim, as pessoas ficam ali meio viciadas mesmo, e não, hoje tem um dia após o outro, vou para o Salgueiro, não, Viradouro, e aí vai seguindo. Segunda-feira, depois do carnaval, a ala dos compositores é a primeira a se reunir na quadra da Porto da Pedra. Gente, segue o ano inteiro em reuniões, nem que seja, porque tem um lema na Porto da Pedra, a gente só não pode falar da mulher do outro, a gente só não pode falar de time de... Não, às vezes para falar mal. Lá e falei, a moça virou para mim e fez cara feia. Eu falei, desculpa. Sem querer. Então, mas na ala dos compositores, propriamente dito, ao contrário de times de futebol, a gente torce por todas as outras, melhor, né? Todas as outras, principalmente as outras mais longe, né? Quanto mais longe, melhor. A gente torce por todas elas até a sexta-feira de carnaval. Sim. Chegou o carnaval, é a nossa disputa, cada um faça o seu melhor. O seu quadrado. Exatamente. Depois da apuração, ainda tem um pouco do ranço, porque a gente nunca consegue aceitar aquela nota. Mas aí no sábado de carnaval. Depois vai passando, verdade. Exato. Então agora a gente sabendo, né, que você é um super folião, gonçalense. Eu também gosto. Como você está vendo esse retorno do carnaval aqui dentro de São Gonçalo? Vamos falar um pouquinho disso. Gonçalense, folião, vamos lá. Eu chamo de renascer das cinzas, né? Fizeram um incêndio no samba de São Gonçalo. Gente, que bonitinho. Fizeram um incêndio, renasceu das cinzas. Coisa assim bem bacana. Então, isso, tá. Já vamos catar isso aí. E aí é necessário o reconstruir. E mais uma vez eu volto a dizer, quem faz o samba, quem faz a escola de samba não é o presidente, é o componente. É o componente. É a resistência do samba, né? Porque presidente não consegue ser baiana, compositor, não consegue, que isso. Intimista, né? Ele tem o papel dele, tem que ser respeitado, tem que estar lá articulando, garantindo repasses, que a coisa flua, que a coisa aconteça, né? Representando ali todos. Exato, mas ele não tem o direito de ocupar lugar de nenhum outro.
Delegar porque antes dele teve uma ancestralidade. Mesmo que não seja uma sigla a escola de samba, existe uma ancestralidade numa comunidade que faz com que ali possa existir uma escola de samba. Sim. Se não fosse o povo do samba, Boaçu não seria Boaçu. Se não fosse o povo das rodas de samba, de capoeira, de lundu, de maculelê, de maracujada, tudo isso que existe. Se não fosse a comunidade. Se não fossem as folias de reis, tudo isso veio antes das escolas de samba. Então, as escolas de samba que hoje existem, esse amálgama de cultura popular, que insiste em resistir e estar onde não tem poder público, onde não tem dinheiro público, onde não tem empresas lucrando, onde não existe visibilidade, mas existe gente dizendo, eu ainda estou aqui. Perfeito. Por isso que a gente usa ali no nosso slogan, né? Não é só samba, é arte, é cultura, é história, é resistência. Por isso que nós estamos aqui. E essa rádio também tem essa pegada, né? Da gente estar discutindo, falando e mostrando essa visão. Porque estamos aqui, quando a gente pega assim e fala, não, vamos falar de manifestação artística, de carnaval, é porque o carnaval, ele abraça tudo isso, ele abraça a religiosidade, ele abraça a fome, ele abraça a história de todos os lados. Tudo isso a gente consegue falar de forma leve dentro do carnaval. Isso. Né? Isso é muito importante. Eu acho que é por isso que está dando certo e vai dar mais certo ainda. Então, a gente só está começando. Já que a gente está aqui falando do carnaval de São Gonçalo, né? O nosso carnaval vai ser do dia 21 a 23 de abril de 2026. Sim. Eu sou professor de EJA, então eu gostaria de convidar, né? Olha, o convite ao vivo e a cores. A fazer a abertura do ano letivo da educação dos Vamos registrar isso aí na nossa agenda já está registrado. Isso, o ano letivo a gente começa com bateria com o povo aí sambando no Castelo Branco. É o chamado grito de carnaval, isso. Gente, cativa, né? É o afeto, é o afeto. Topa? Claro. Arco-íris vai se virar nos 30 para estar lá. Até porque, né? O povo da Arco-íris é o mesmo povo da educação. A gente não consegue fugir, tem creche. Então a gente não pode montar uma aula nossa lá não para desfilar na Arco-íris? Pode não, deve. Então já está montado. Opa, delícia. Olha, para tudo. 2 aulas, pode ser? Total, uma de profissionais de educação e uma de alunos da educação dos jovens. Perfeito, gente. Ó, nossa escola bombando aqui. Bom demais. Maravilhoso. É isso aí. Muito bom. Gente, coração batendo. É muita emoção, né, gente? Tá dando certo a rádio, o programa, vai dar certo o Arco-íris, porque a Nova Liga, eles estão querendo muito que dê certo, estão trabalhando para isso e a gente está seguindo. De gente de peso dessa. Sim, não é? Isso. É verdade. Quando eu vi lá a foto que eu dei de cara com o Gedi Brisa, meu amigo, compositor. E tudo com disposição. Né? Quando eu vejo esses companheiros, me dá muita alegria. Ai, bênção, né? É bênção pura. Então a gente vai dar uma paradinha, beber uma água. Já a gente volta para falar mais do Carnaval de São Gonçalo. Fique com a gente. O mundo inteiro ouve a Rádio Aliança FM através do nosso site www.radioaliançafm.com.br. Não perca tempo, acesse, mande sua mensagem e participe com a gente. Essa viagem pode acabar mal. O crack causa destruição de neurônios e provoca a degeneração dos músculos. O usuário fica com aquela aparência esquelética, costela e ossos à mostra, braços e pernas finos. A droga também inibe a fome. Os usuários só se alimentam quando não estão sob seu efeito narcótico. Vão definhando até a morte. Fique esperto. Diga não. Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Rádio Difusora Aliança FM 98,7. Uma emissora da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Aliança. Meu sangue vem de Luanda, vem da senzala, vem da roda de samba, ou quem sabe de Palmares. Sou de todos os lugares. Teu legado é espelho das minhas lições, sem dever tarifas e sanções, assim que se a soberania, sem mitos falsos, sem anistia. Quanto custa a fome? Quanto importa a vida? Nosso sobrenome é Brasil da Silva. Vale uma nação, vale um grande enredo. Em Niterói o amor venceu o medo. Vale uma nação, vale um grande enredo. Em Niterói o amor venceu o medo. Canta, meu Brasil! Olê, 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 olá. Vai passar nessa avenida mais um samba popular. Olê, 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 olá. Lula, Lula. Olê, 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 olá. Vai passar nessa avenida mais um samba popular. Olê, 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 olá. Lula, Lula. Eu vi brilhar a estrela de um país, do choro de Luiz à luz de Garanhuns, lugar onde a pobreza e o branco se dividem para tantos e a riqueza multiplica para outros. E via nos olhares dos meus filhos assombrados e vazios. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Aliança. Estamos aqui de volta com esse papo vibrante, com uma energia total aqui com o nosso convidado Zé Ricardo, maravilhoso, contando babados fortíssimos pra gente. E agora ele vai falar um pouquinho sobre o nosso carnaval aqui de São Gonçalo. Ele estava falando já sobre como que surgiu o Porto da Pedra. Agora ele vai falar da escola mesmo, o desfile que vai acontecer agora, a retomada, né, de 2000, do Carnaval da Retomada, é isso aí, né, 2000, naquele espaço de Alcântara, né, qual é o nome do... Clubandeira? Não sei o que, Maricá. Avenida, próximo da Avenida Maricá, ali onde vai ser o nosso vai ser o nosso mini sambódromo, né? Vai tudo acontecer naquele momento ali. Como é que você está vendo essa retomada? É importante? Não é importante? A gente que trabalha com a educação, será que é interessante ver os nossos alunos também ter essa visão do carnaval local, se envolver na bateria? Fala um pouquinho da gente, pra gente, né? Primeira coisa que, quando a gente lembra, 10 anos afastado, nós não temos mais carnaval. Nosso carnaval é o carnaval deles. O carnaval de Niterói, nosso carnaval é o carnaval do Rio. Do Rio, perfeito. O nosso carnaval não existe. Então é necessário recomeçar, né? A gente sabe que lá naquele espaço, na Avenida Maricá, ainda não é o espaço ideal, porque o carnaval se faz na rua, é o ir, né? É o andar, a gente lembra Seata com as suas baianas, a gente lembra a Deixa Falar com a sua primeira escola de samba, a gente lembra de Estação Primeira, mas a gente lembra também que nós temos história. Sim. Nós temos história e é necessário recuperar a história. O que faz com que um povo tenha história é o resgate de sua memória, né? Então, se levamos tanto tempo, hoje, apesar que se nada fosse feito, seria mais um ano sem carnaval. Sim. Né? E aí, quando a gente vê, né, pessoas como o Vitão, como a Mirli, como vocês da Arco-Íris, o pessoal da Boa Sul,
o pessoal. Tiago Daniel, que é o diretor Sim, do Tiago Daniel, quando a gente vê essas figuras reaparecendo, Pete de Menezes, grande amigo, é um grande amigo pessoal, né? Para quem conhece a trajetória do Pete, intérprete ainda em Três Rios, né? No Carnaval de Três Rios hoje, ser o atual estandarte de ouro, a principal voz da Sapucaí. Maravilhoso. E quando Parabéns, você Pete. vê que não tem nenhuma necessidade, o cara vem para São Gonçalo e resolve fazer isso. Eu tenho que tirar o chapéu para Pete de Menezes, né? Eu encontrei com Pete, só esse apartezinho. Encontrei com Pete na Marquês de Sapucaí, ele tinha acabado de se apresentar. Eu estava descendo a arquibancada para correr, ele tinha acabado de se apresentar na Imperatriz. Aí eu estava acompanhado de alguns amigos. Eu disse, não vou nem falar, pô, criatura, estandarte de ouro, não vai, coisa ele não toda, me reconhece. nem vai me reconhecer. Pois ele para a equipe inteira e grita, professor! E vem me dar um abraço na frente de todo mundo. Eu fiquei assim, gente, é muito bom, né? E aí, essas pessoas que fazem carnaval, fazem porque amam carnaval. Perfeito, é um amor. Mas não mesmo. é um amor platônico, um amor de puro romantismo, né? Um amor que arregaça a manga mesmo. Sim, amor de ação, amor com ação. Sim, amor de comprometimento. Exatamente. Né? E é isso que a gente está vendo em São Gonçalo. Mas não basta que essas pessoas fiquem sozinhas. É preciso que nós, no chão da fábrica, no chão da praça, no chão da feira, no chão da escola, nós que somos o chão de São Gonçalo, precisamos assumir, abraçar a ideia, né? Abraçar e dizer, essa história é minha. Perfeito. Quem de nós não lembra, né? Então está na hora da gente recuperar, sim, recuperar carnaval de rua, bloco de rua, as bandas, né? E tudo isso. Mas a gente não pode esquecer que nós temos as nossas escolas de samba. E quando a gente fala em escola de samba, eu estou querendo dizer que existem costureiras dependendo disso. Sim. A gente tem aderecistas dependendo disso. É a questão econômica, né? Que as pessoas acham que é só prejuízo, é só festa. Camelôs que vivem em torno disso. Né? Quando a gente tem ensaio da Pôr da Pedra na rua, a gente vê aquela quantidade de camelôs, de ambulantes, porque gera economia. Sim, gera. Carnaval é festa popular, mas é festa popular de comprometimento, de geração de renda. Né? Todo mundo lucra. Todo mundo lucra. Então, por que não ter? Chegou a hora da gente recuperar. Passou da hora de levantar a poeira e de botar o bloco na rua, de botar a escola de samba na rua. O bloco também. O bloco também. Está todo mundo com disposição e está tendo realmente grupo, trabalho, reuniões dessa equipe aí que ela falou, do Pete, do Tiago, do Vitão, para fazer com que a coisa aconteça, e os presidentes também, né, das escolas aqui estão retornando. Estão ouvindo os presidentes. Sim, eles estão ouvindo, não é nada aleatório, tá? Tá eles acontecendo. não estão fazendo só da cabeça, vamos chegar lá em São Gonçalo, vamos montar o carnaval e acabou, não. Eles estão ouvindo as pessoas, isso é muito importante. Não tem como fazer carnaval sozinho. É a comunidade, né? A comunidade não existe carnaval sozinho, né? O bloco do eu sozinho não existe, né? Não rola. Vai acontecer, eu tô ansiosa, menos medrosa, porque eu estava assustada, mas a gente também está trabalhando Recomeço devagar. assusta. O recomeço ele assusta. Sim. Sempre. Mas recomeçar com o outro segurando a mão da gente. Muito mais forte, é isso. É aquela história da união, né? Faz a força, é sempre real. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Ninguém solta a mão de ninguém. E a gente é muito um importante. acolhimento de fato muito bacana de outras escolas, até mesmo de Niterói, querendo ajudar, entrando em contato, perguntando o que vocês estão precisando. E isso é importante, isso é legal, isso é o que vai ajudar de fato a gente a festa acontecer. Escola na rua, não só a nossa escola, como as outras escolas, porque foram 10 anos. Então a gente perdeu tudo. É um recomeço do recomeço. E tá todo mundo no mesmo barco, né, Chile? Porque assim, não foram 10 anos para Arco-Íris do Boaçu. Foram 10 anos para exatamente, para todas as escolas de São Gonçalo. Alguns blocos permaneceram, porque eram blocos com carnaval local, e aí, entendeu? O carnaval local ainda funcionava, mas aquela estrutura toda
Não teve e a gente vai ter que montar. Também, né? A ideia dos blocos é manter os blocos nos bairros. Sim. O carnaval acontecer nas datas do carnaval, porque o nosso desfile vai acontecer em abril, né? Como você mesmo já mencionou aqui, 21, 22 e 23 de abril. Porém, os blocos, eles vão para a rua no carnaval. Então vai ter toda essa logística que a gente ainda não tem, mas que eles estão organizando. Vai ficar organizado, vai ficar bonito. Vai ficar bonito. São Gonçalo precisa, São Gonçalo merece, né? Porque é uma cidade igual São Gonçalo, com o número de moradores que tem, esse povo vibrante, é importante estar representando essa vibração na avenida. É importante, sem sair de casa. Até saindo de casa também, que é gostoso, gente. Gostoso, a gente vai passar por cair, desfilar numa escola vizinha, mas é importante ter isso em casa também. E graças a Deus a coisa está acontecendo. E a gente logo teremos esse movimento. São de São Gonçalo. Isso é muito bacana, né? Eles saíram, foram fazer carnaval em outros lugares e voltaram para resgatar o carnaval da cidade, o carnaval da onde eles começaram, seu chão. Isso é muito importante, é muito legal. É porque a gente sempre fala, né? O São Gonçalo ele exporta profissionais, artistas maravilhosos lá para as outras escolas. E nesse período, então, só ficou... Mas nós temos os sambistas, os passistas, os compositores, né? Todas as áreas. Todo mundo. Brincadeira, tem o Pete, né? Que está intérprete da Imperatriz. A Cíntia, que é a primeira porta-bandeira da Mangueira, ela também desfilou no Carnaval de São Gonçalo. Acho que era de Edinho, né? Edinho. E o Nilson Boa Sul, olha que legal. A primeira porta-bandeira, a Rafaela, da Imperatriz, também desfilou com o Edinho no Carnaval de São Gonçalo. O Edinho está bombando no Carnaval. Exportou nosso amigo. Então isso é muito importante. E muita gente não sabe, não fala. Eu faço questão de falar. Quando eu vou na Imperatriz, eu falo. É lá de São Gonçalo. Pete, a Rafaela, o Felipe é de Niterói, é vizinho, mas é do outro lado da poça, é nosso. E a gente tem que falar mesmo. Isso aí, tem que ter orgulho, tem que ter orgulho. E agora a coisa acontecendo, o orgulho vai aumentar, ele vai, né, pegar esse gás, essa força. E a coisa vai acontecer, estamos felizes. Já tá. Família Arco-Íris está feliz que a gente ficou essa pergunta, esse ponto de interrogação. Ué, mas como é que vai ser? Tem que ter, claro, gente, depois de 10 anos, a nossa porta-bandeira, por exemplo, que é minha sobrinha, ela falou, gente, já estou fora do peso, como que eu vou fazer? A outra virou evangélica, a religião dela não permite desfilar. Mas aí a gente vai buscando, porque força de vontade faz a coisa acontecer, né? Então a gente está nesse ritmo. Tá tudo o quê? Já adulta na direção da ali, escola? Uma criança ali, era uma criança da Arco-Íris do Boa Sul de antigamente, botava passista, sambava, agora não, agora ela já está treinando para ser a rainha de bateria, sambando ali, ó, bombasticamente. Né? Onde já tá uma criança, hoje vai comandar a comissão de frente da escola, então isso está sendo muito legal também, essa reconstrução. Foi um aperitivo esses 10 anos, vamos pensar assim. Um momento de reflexão? Sim, um intervalo só. Eu preferia que não, mas já que aconteceu, vamos pensar dessa forma. E se aconteceu, não teve nada a ver com as escolas de samba? Não teve nada a ver com as escolas de samba? Não teve. Eu prefiro nem comentar sobre esse... E a nossa escola, ela é uma escola meio diferenciada, né? Ela foi fundada pelo meu irmão, Moacir, beijo, provavelmente, né? Certo, está acompanhando a gente. Mas depois, quem assumiu a presidência foi as mulheres. As 7 mulheres. A Casa das 7 Mulheres. A escola é conhecida em São Gonçalo como a Escola das 7 Mulheres. Eu sou a bruxa, porque eu sou a última das 7. Né? Parabéns pelo seu dia. Gostei. Já tem um momento de encontro hoje. Éramos 7 mulheres, isso aí. E botávamos a escola na rua, costurando, fazendo, acontecendo, nesse ritmo, e a coisa vai fluindo. As assim, elas faziam tudo. A minha tia Maura, que era presidente, né, não está mais com a gente, mas ela que desenhava, ela montava a escola. A minha tia Lisa e minha tia Marlene costuravam, a minha tia Marlene também cortaram, porque eu sou assim, não chego a ser um Zé da vida, mas eu sou daquele tipo que gosta de fazer tudo, meter o dedo em tudo quanto é lugar. Então, no meu tempo,
as mulheres tinham que ser brindadas, né? Eu estudei nessa fase aí. Aí ali no Castelo Branco tinha curso de corte e costura. Você acredita que eu fiz esse curso de corte e costura? Então eu ajudava muito na produção das fantasias. Sim. Como matemática, gosta muito daquela coisa de resolver tudo vapt-vupt, então botava um tecido em cima do outro ali, e aí minhas irmãs, não, você é melhor nisso, jogava ali a corte para mim, que eu cortava maior quantidade em menos tempo. Então eu fazia esse papel de estar cortando ali, cortando aqui, na época, trabalhando pra caramba, né? Teve época que eu trabalhava 62 horas, gente, dando aula, que é coisa de professor também, fazer o quê? Mas a gente dava conta, a gente seguia, e com esse espírito de dar conta, que a gente vai continuar. E vamos vir com isso. E as outras três, né, para chegar às 7, que era minha mãe, a Marli, a minha tia B, a Meire e a minha tia Márcia, ficava mais na alegoria, né? Da alegoria. Então, montando os carros bacanas. Enfeitando as roupas, botando as pedras. E tinha as agregadas que era eu e a minha prima Ilane. Porque a gente está falando só das mulheres, né? Porque aí tem aí sobrinhos, filhos também, que todo era mundo muito bacana, era muito família. Continua sendo, né? Essa mesma família da capoeira. No carnaval seja muito isso de família, né? É muito isso. E a gente eu achava muito engraçado que elas brigavam tanto. Eu morria de rir. Mas a coisa no final novembro, era uma flor da pele, né? Aquela coisa de botar a escola na avenida e tem que acontecer tudo certinho, e tem que isso, e tem que aquilo. E no final das contas fluía. A ponto de hoje você tá muito bonita, não me chama de bonita, não. Era nessa vibe, mas a escola ia pra avenida com toda a delicadeza das mexias, era muito, muito, muito legal. E vai voltar. E a gente percebe também que os sobrinhos, né, os filhos, sentiam falta. Ela perguntava sempre, mãe, a escola não vai voltar? A escola não vai voltar? E aí a gente deixou, eu acho que não. São Gonçalo não está valorizando, não gosta, sei lá o que está acontecendo. Aí, de repente, vem essa ideia de uma nova liga. De fato, eu estava vendo o Instagram, apareceu o Pete de Menezes, olá, sou o Pete de Menezes, intérprete da Imperatriz de Presidência, presidente da nova liga de São Gonçalo de Carnaval. Eu falei, que isso, gente? Do nada, assim. Mas foi muito legal, foi um susto. Não, assim, é o que você falou, eles estão vindo com uma força, com uma vontade e sendo abraçado pelos presidentes, pela comunidade, pela cidade. A gente tem que dizer, não, vamos fazer acontecer, vamos fazer acontecer. Coisa de todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém, a união faz a força e aí a gente vai desfilar. Agora, além da família, óbvio, né, porque a escola precisa de muitos componentes, nós agora estamos expandindo o número de amigos, né, porque tem o Lambreta que está junto com a gente, tem o Zé Ricardo que vai estar junto com a gente, e por aí vai, né? Que beleza. Graças a Deus. E por aí vamos. Por aí vamos. Vem com a gente, é só vir. E estamos passando numa era de muito primeira vez, né? Essa questão de você, a primeira vez que vai ser o Velha Guarda, lá da Acadêmicos de Niterói. Muito. Você vê que assim, vai surgindo e a coisa vai acontecendo com vibração de experiência, com vibração de quem já tem, né, uma trajetória para além. Mas é assim, a gente tem muita força e faz a coisa acontecer. Você foi convidado? Então, eu estava numa ala, estava inscrito para desfilar numa ala. Pela primeira vez vai desfilar em Niterói? Na Acadêmica de Niterói, primeira vez. Eu estava lá numa ala. Que beleza. Aí eu vi umas senhoras, né, com aquela coisa assim. Já estou 60 mais e vou lá. Aí eu perguntei para elas assim, vocês são da Velha Guarda? Eu sou da Velha Guarda. Tem homem, não? Tem pouco. Eu posso entrar? Sim, pode, tem vaga. Gente, que diferente. Muito bom, muito bom. Entrei, já tá. E agora está desfilando na especial, com esse enredão maravilhoso. Sim, sendo homenageado em várias escolas de samba. Semana passada, homenageados no Salgueiro, fomos homenageados na UPM. Parece que no próximo mês seremos homenageados na Estação Primeira de Mangueira. E o bom que Velha Guarda, gente, que ninguém nos ouça. As escolas, desliga aí. As co-irmãs gostam tanto de Paparicá, é muito bom. Gente, que bacana. Gente, mas foi uma janta maravilhosa que o Salgueiro ofereceu pra gente. Que muita cerveja, muito refrigerante, muita água. E de graça, é muito bom. Muito bom. Meu irmão está ouvindo aí também, que foi o fundador da Arco-Íris. Ele agora é o presidente de honra da Arco-Íris, né? E faz parte da Velha Guarda da Viradouro. Então tá o tempo todo botando um chapeuzinho e saindo para aproveitar esses momentos, né? O mês passado ele foi para
Espírito Semana Santo, Eles vivem sendo saindo de lá. homenageados, gente, que coisa, Ele né? fica muito feliz. É muito e bom, gosta gostei muito, disso. né? Você gostou disso? Mas Muito é bom, bonitinho, muito bom. Porque a vivência do carnaval tá ali na velha guarda. Então eles têm sim, merecem ser homenageados e muito. É isso aí, todos os segmentos, né? Principalmente a velha guarda. Então vamos aproveitar aí e assim, fala um pouquinho pra gente, o finalzinho, o que você espera que os nossos jovens aprendam com o carnaval, como que você pretende que eles se envolvam, porque o nosso tempo está acabando, infelizmente. Então vamos dar a nossa fala final. Então, Glória a a gente Deus. espera que a gente possa estar construindo um carnaval de paz, num rio de paz. Amém. Num momento de paz, porque a gente está passando por uma semana bastante tensa. Sim. Um momento Triste, muito difícil, exato. Né? As comunidades, quem vive nas comunidades, nós temos muitas comunidades aqui em São Gonçalo. A apreensão do que ocorreu no Rio atingiu a gente aqui em São Gonçalo. Então, para a gente que fala, aqui na paróquia mesmo, nós tivemos que suspender a atividade no dia, né? As escolas suspenderam também as aulas. Foi realmente um momento de medo, de horror, envolveu... E que carnaval seja um momento de festa, de celebração das comunidades. E a gente espera que todos respeitem as comunidades que têm direito de ser vez, voz e lugar. Então deixa seu arroba, porque eu sigo você e tem muitas coisas legais, tem muitas falas legais e músicas. Que eu vejo. Então, de vez em quando a gente canta lá. Então, Zé Ricardo Casaldáliga. Gente. Você vai dizer, por que Casaldáliga, né? Pois é, o meu bispo, Dom Pedro Casaldáliga, foi quem me acolheu durante muitos anos, e em homenagem a ele, eu utilizo Casaldáliga como meu sobrenome. Meu sobrenome é Vidal Dias, mas eu, nas mídias, é Zé Ricardo Casaldáliga. E falando buscando de lembrança, né? A gente vai falar também rapidinho da nossa rádio, que é uma rádio comunitária. E a gente precisa da extremamente ajuda, necessário. Colaboração de vocês. Então eu vou passar o Pix na nossa rádio, caso você queira ajudar, espero que sim. O Pix é 21978902781. Vou repetir, 21978902781. Esse é o Pix da rádio para você poder fazer aquela colaboraçãozinha, né? Aquela doaçãozinha pra gente, que vai ser muito bem-vindo. E também, é claro, o arroba da nossa creche, que é o arroba do Boaçu Creche. Também sobrevivemos através de doações. Se você quiser estar fazendo doação, é só entrar em contato com a gente, arroba do Boaçu Creche. E não podemos deixar de falar do arroba do nosso programa, que é arroba Sintoniza Elas. Então, gente, esse foi mais um encontro maravilhoso do Sintoniza Elas, aqui na Rádio Aliança, sempre junto com vocês, trazendo o que há de melhor de cultura, de carnaval, de festa, de informação. Fique com a gente. Boa tarde a todos. Cada cicatriz que fecha, abro um sorriso, não mando aviso, vou pra não voltar e poder